Rio Azul investe R$ 250 mil em medicamentos na rede municipal. No dia 6 de maio, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Azul recebeu um grande lote de medicamentos que foram adquiridos e que vão além daqueles que fazem parte da rede básica de saúde. O prefeito Rodrigo Solda e a secretária Rosane Popov Schirlo comentaram sobre essa aquisição inédita na história da saúde no município. Então, a gente, junto com a equipe técnica aqui da Secretaria Municipal de Saúde, né, médicos e as farmacêuticas, a gente se reuniu e começou a analisar o que a gente tinha de medicamento e o que seria melhor para a população, né? E também com a questão de usar melhor o recurso público, né, com a aquisição desses medicamentos. Então, a gente recebeu uma grande variedade de medicamentos, dentre eles os básicos e os não básicos, que não seria obrigatoriedade do município estar fornecendo, né? Porque a gente tem alguns que a gente recebe do Estado, mas como tem a demora aí de 30 dias, né, quem usa o medicamento sabe do processo para conseguir, né, adquirir esse medicamento. Hoje a gente tem esse medicamento aqui disponível, né? Lembrando a população que é um medicamento que nunca se teve aqui dentro da farmácia do município. Então, hoje a gente tem para disponibilizar para a população. E quanto que foi o investimento nesse lote de medicamentos? Estamos falando em torno de quanto, Rosana? Então, a gente teve um custo de R$ 250 mil, né? 100 mil que a gente fez a aquisição de medicamentos pelo Paraná, né, pelo consórcio Paraná Medicamentos, e 150 mil da licitação aqui do município, que a gente tem uma licitação bem vasta de medicamentos, e a gente fez esse pedido bem grande aí de medicação. Na verdade, essa sempre foi uma preocupação desde o início da atual gestão, né? Isso mesmo. Então, quando eu assumi em 2017 aqui a Secretaria Municipal de Saúde, a gente viu a deficiência da farmácia em vários aspectos, tanto estrutura, quanto da falta de medicamento, quanto de processos também do Estado, né, que estavam atrasados. Então, a gente conseguiu organizar e com certeza, esse estudo da quantidade de medicamento, o que se tinha, né, o que era fornecido antigamente para a população. Então, junto com a equipe, a gente fez um estudo e hoje a gente está podendo estar fornecendo um medicamento de melhor qualidade e, com certeza, terá um melhor resultado no tratamento para esse paciente. Então, hoje, a gente tem um medicamento que, às vezes, a pessoa tinha que usar 2 ou 3 medicamentos para, né, estar tendo um resultado. Hoje, com um único medicamento, ela já consegue fazer o seu tratamento, né? Lembrando que a gente tem tanto de 10 miligramas como o de 20. Antigamente era se cortado, comprimido, né? Hoje não se faz mais isso, né? Aqui nessa secretaria, nessa farmácia, porque a gente tem as 2 dosagens para fornecer para o paciente. Ao meu lado também está aqui o prefeito Rodrigo Solda, e pelo que a secretária falou aqui, prefeito, nós ouvimos, quer dizer, se algum dissabor aí, alguém que não gosta muito da administração, fica difícil dizer que o município não tem medicamentos, né? Agora ficou mais difícil, né? Agora eles vão ter que se esforçar mais ainda na minha oposição para criticar a gente. A gente conseguiu trazer para dentro da licitação nossa, com a equipe que a gente tem de gerência, a Rosane conseguiu viabilizar com que esses medicamentos, que não fazem parte da cesta básica, pudessem ser comprados diretamente pelo município. A gente sabe que isso é uma exceção para a grande maioria dos pequenos municípios e médios municípios, porque a gente sabe que a fatia da saúde, ou o dinheiro da saúde, ele nunca dá para atender a toda a demanda. A gente sabe que a gente tem que trabalhar com o imprevisto, trabalhar com as emergências. Por exemplo, nós temos uma licitação onde a gente possibilita o uso da UTI móvel, que foi licitado. Então, cada vez que o hospital precisa acionar, existe uma UTI que faz esse atendimento. Então, isso também está na cota da saúde dentro dos cofres públicos, com recurso próprio a gente faz isso. Se alguém fala o contrário, eu lamento, mas a pessoa está mentindo. Então, a gente tem esses detalhes, sabe, Cleito, que a gente faz o básico bem feito, faz tudo procedimental, tudo documentado, né? A gente gosta de fazer a apresentação de contas. Tem pessoas que não gostam. E, às vezes, gostam de acusar os outros daquilo que eles não fazem, no caso, né?
Então a gente está querendo mostrar que nesse momento deu certo uma ideia da Rosane, junto com a equipe da licitação e Secretaria de Finanças, aonde foi aumentado a quantidade e a variedade de itens da licitação de medicamentos. Então é por isso que a gente está frisando tanto esse feito nosso, aonde foi possibilitado comprar num pacote uma variedade maior e as opções de medicamentos que vão justamente à necessidade daqueles usuários, aquelas pessoas, aqueles pacientes que têm que fazer o tratamento com dosagens diferenciadas. Gente, isso o poder público não consegue fazer esse tipo de opções, mas nós conseguimos, nesse momento, viabilizar que isso acontecesse aqui em Rio Azul. Mas num momento crítico como esse, que é um momento de pandemia, é a soma do bom gerenciamento com a visão macro do município que proporciona isso, né, prefeito? Exato, isso é eficiência na prestação do serviço público. As farmacêuticas tiveram participação, o pessoal, os médicos aqui que orientaram, mostrando qual que eram as demandas. Imagine se fosse comprado a cada 6 meses, sempre da mesma forma, e daí você vê recursos vindo e não sendo usados, e daí se renovar estoques por causa de validade, por causa que mudou o tratamento. Então, a prestação de serviço público ele é dinâmico e muda. E por reconhecimento, por iniciativa da equipe da saúde e da secretária Rosane, foi conseguido fazer essa atualização onde, a cada ano, desde o primeiro ano de mandato, nós estamos conseguindo aumentar o recurso, né, o quantitativo do recurso destinado para medicamentos, para remédios. Essa é a grande diferença. Não é milagre, é trabalho, a gente vem fazendo, né? E infelizmente tem algumas pessoas que não compreendem essa visão, porque vivem da velha política, olhando para trás e não percebem, né? Porque há momentos atrás tinham que até cortar medicamento para poder atender os que precisavam, que vinham com as receitas. Agora vai ser possibilitado o mesmo medicamento com miligramas diferentes para necessidade, né, e para suprir essa demanda do receituário que foi feito, encaminhado aqui para o posto de saúde e para a Secretaria de Saúde. Então, gente, além da saúde básica, que é a obrigação do município, nós estamos conseguindo melhorar esses itens. E a preocupação da administração municipal não é só na questão de medicamentos. Desde o início da sua gestão, prefeito, também tem uma visão de oferecer condições, e aqui encaixa-se o transporte de usuários do sistema de saúde. Com certeza, a gente está renovando a frota de veículos da saúde, a gente faz o possível para deixar, né, o que tem de melhor para fazer a prestação de serviço de saúde. A gente sabe que o uso é muito mais assíduo, é constante, a gente tem mais ônibus que foram adquiridos, a gente tem ambulâncias, tem a renovação dos veículos utilitários que fazem tanto o percurso fora do município quanto no interior também, quando precisa. E a gente está constantemente, assim como a cada recurso que vem, como um exemplo, né, que vem de recurso federal, recurso do estado, a gente tem vários recursos aqui que são feitos através de emendas, através daquilo que já é direito do município, a gente cobra. Na nossa gestão, a gente não perde a oportunidade de trazer mais recursos através do mérito dos funcionários, da equipe da secretária Rosane, que vem fazendo a sua parte. Então, a gente conseguiu renovar todos os veículos e ainda já estamos aguardando, que nós já temos direitos a mais ambulância, a mais veículos que vão vir para a saúde, também através de emendas. Nós também sabemos que temos parceiras, deputados, que estão nos auxiliando, como é o caso de uma ambulância que vai chegar daqui a uns dias. Então, a gente está fazendo pela saúde de Rio Azul, além do que é obrigatório. Só que o que acontece? Para muitos é difícil de compreender o tipo de medicamento, o tipo de tratamento, aonde que é feito o atendimento para a sua necessidade. Então, as pessoas precisam, mais do que nunca, ainda mais num período desse, prestar muita atenção como é feito o serviço público. Eles têm que entender, porque lá no que está no papel, no que está na lei, a gente vê números, a gente vê
a gente vê o que tem que ser aplicado. Daí aqueles que têm que fiscalizar ou ao menos criticar, falam como querem. E a gente faz o serviço como se deve ser feito. Essa é a diferença. Então a gente está demonstrando agora, nesse 4º ano de mandato, que é possível ir melhorando ano a ano, trabalhando de forma organizada, fazendo sobrar dinheiro. Quando eu digo assim, sobrar dinheiro, as pessoas devem estar imaginando, mas o dinheiro público tem que ser gasto. Pois é, o dinheiro público tem que ser gasto. Só que assim, o dinheiro que vem de recurso do Estado e do governo federal, eles estão alocados no orçamento deles de forma antecipada. Então, lembre-se que no mesmo período, os gastos da administração, o recolhimento de impostos, tem que ser feito sobre o mesmo exercício. Então, se para liberar esses recursos do governo do Estado, do governo federal, significa que eles já existiam anteriormente e só está sendo dado seguimento. Como exemplo, eu vou receber daqui a uns dias equipamentos rodoviários. Daí as pessoas vão pensar, olha, ó, já liberaram um equipamento, uma reta escavadeira, uma pá carregadeira, ou uma ambulância, mas as tratativas se iniciaram lá atrás, há um ano atrás, há 2 anos atrás. São os oportunistas que tentam pegar um mérito que não é deles muitas vezes. Não é. Daí, como diz, na hora bonita vão tirar foto, né? Mas lá, todas as tratativas e procedimentos anteriores que foram feitos, e digo para vocês, ainda tem gente que faz a política baixa de tentar atrapalhar. Como quando querem confundir, em se tratando de saúde, de dizer que não tem a prestação de serviço feito pela prefeitura. Nós cumprimos com os nossos deveres, seja com o hospital, seja quando fazer esse transporte que eu falei das UTIs, seja quanto ter disponível os medicamentos que são essenciais e que são da cesta básica do município. Agora está além. Agora estamos fazendo além disso. Então o povo tem que prestar muita atenção, porque nós compreendemos que muitas vezes vocês vão olhar e vão dizer, não, mas eu preciso de tal medicamento. Daí você tem que se perguntar e ir buscar informação para saber, esse é do município? É o Estado que fornece? Só pode vir numa farmácia particular, de iniciativa privada? Vamos parar e pensar, gente. Se tem, assim como existe a farmácia pública e o que é fornecido como serviço público, por que também existe a farmácia particular? Não é mais do mesmo, né? Alguma diferenciação existe. Para que a iniciativa privada possa prestar o serviço, é porque alguma coisa na lei existe que diferencia uma coisa da outra. Então é a mesma coisa, atendimento no hospital, atendimento pela prefeitura, atendimento lá pelo Estado, a questão dos recursos, o que é do orçamento do município, é para fazer o básico. Mérito da gestão dos funcionários, da equipe, quando a gente consegue fazer com que o dinheiro consiga ser gasto de forma mais eficiente e possibilitado a compra de medicamentos mais específicos, medicamentos que em outra situação seria impossível de comprar.